crianças que são autistas têm falta da vitamina B12, falta do zinco, magnésio, entre outros nutrientes. Mas como vão absorver se tem desbiose? A desbiose nada mais é que o aumento das bactérias ruins predominando as bactérias boas. Como vamos diagnosticar uma desbiose na criança autista? A criança não tem um cocôzinho firme, ou tem várias alterações gastrointestinais, ou são crianças que têm alterações da pele, ressecamento, um sinúmero de alergias. A cloremia, lembrando que o cloro da água, ele também aumenta a neurotoxicidade. Então, por isso é importante sempre recomendar a criança autista ou adulto, né? Eu falo aqui criança porque é um pouco mais comum, mas o adulto também, tomar água alcalina sem cloro. E até a piscina, né? A piscina tem que ser sem cloro. Toda doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, todas elas são alteradas pelo cloro e outros 2 metais tóxicos, principalmente o alumínio e o mercúrio. Intolerâncias alimentares e incapacidade de eliminar toxinas, causada pelo morfismo adaptativo das toxicidades ambientais. Então, os tipos de autismo, isso é bem interessante, porque o autismo tipo 1 é o genético. Temos o X frágil, Asherman, Williams, Down, 30% das crianças que têm Down estão no autismo, duplicações do DNA, e o tipo 2 é o ambiental. Então, dentro do guarda-chuva, temos também TDAH, atraso da fala, TDG, Asperger, desordem autística, que é o autismo clássico, autismo atípico. Mas o interessante é que tanto o autismo tipo 1, que é o genético, ou o tipo 2, que foi adquirido, tem tratamento e tem remissão. Então, quais são os traços comuns, né? As pessoas diagnosticadas com o processo de autismo podem responder ou interagir de diferentes formas. Em alguns casos, os indivíduos com autismo podem não ser capazes de falar, a verbal, pode ter autocomportamentos estimulantes, estereotipias, como agitar as mãos, flaps, expressões vocais ressonânticas, comportamentos repetitivos. Pode ser agressivo ou autoprejudicial. Eu tratei, um dos casos mais graves que tenho tratado é um PANS. E era bem interessante porque essa criança, ela se automutilava, mas o nível de sensibilidade da dor é mínima. Ele sangrava, se automutilava, ele brincava somente com as rodinhas da bicicleta, andava na pontinha dos pés e não sentia nada de dor. Agora é uma criança normal, entrou em remissão, né? A remissão é após 2 anos até 5 anos de tratamento, e agora ele é uma criança, né, que se tornou normal. Então, a reorganização neuropsicofísica é necessária oportunamente. Tudo bem que era uma criança que, quando começou o tratamento, tinha 2 anos. Agora ele tem 4 anos, então a neuroplasticidade não foi afetada, né, e foi tratado a tempo. Teve uma pequena regressão, ultimamente há 2 meses, porque é uma criança que a família inteira pegou Covid e o vírus, ele bagunça, né? O vírus, ele bagunça o pâncreas, bagunça a adrenal, e as crianças autistas, elas têm uma alteração da adrenal, tem uma mitocondriopatia crônica, quer dizer, é uma luta, porque mitocondriopatia quer dizer o quê? A mitocôndria é uma organela celular que ela regula o ATP e a energia de todos nós. Então, quando tem a COVID, na suprarrenal tem um receptor que é ACE2, e ele altera totalmente a adrenal e começa a vir cansaço excessivo. A criança autista normalmente já tem uma mitocondriopatia. E pensem vocês quando a criança autista pega a COVID, fica totalmente bagunçada, mas entrará em remissão novamente depois de 3 meses de detoxificar e reequilibrar tudo, tá? Então, assim, tem algumas crianças que podem ser agressivas ou se autoprejudicar, se mutilar, se morder. Pode ser destemido, não ter a barreira do medo, não tem um senso do perigo. Por isso, muito cuidado, né? Porque os pais, num descuido, pode ser que a criança se joga à frente a um carro ou pula do prédio. Então, a criança não tem noção dos perigos. Por isso é importante ficar 100% de olho, né? Doutora Aline, a hora que você... Eu não sei se você prefere ir respondendo as perguntas
Porque tem a ver com contexto, ou no final responde todas? O que você prefere? Eu acredito que no final, Sofia, porque vou fazer um resumo rápido dos meus PPTs e daí deixamos uns 10 minutinhos do final. Maravilha. Tá? Traços comuns. As birras, perfil agressivo, tem muitas crianças que preferem ficar sozinhos, tem outros que não respondem aos estímulos verbais, tem outras crianças que gostam dos jogos odd, tais como girar objetos, usar brinquedos, como essa criança, que ela somente fazia isso com as rodinhas da bicicleta. Mas foi muito interessante, porque agora ele anda de bicicleta. Então, inicialmente, ele não tinha noção. Tem muitas crianças que não fixam o olhar. E no primeiro trimestre de tratamento, médico, nutricionista e tudo mais, é interessante, porque a criança começa a fixar o olhar. E é um dos primeiros sinais que o pai fala: nossa, meu filho, ele estava em tratamento multidisciplinar, mas não conseguia fixar o olhar. E uma vez que passa pelo médico, a gente reequilibra, e a nutricionista também, porque o intestino é uma parte importantíssima, indiscutível não tratar o intestino. E qual é um dos principais tratamentos? Eliminar a cândida do aparelho digestivo. E segundo, enzimas digestivas. A doutora Denise Carvalho e a Thierry Machado, que são referências mundiais, né? Elas batem muito na tecla, e saiu um novo estudo falando ao respeito, que é o tratamento inicial, enzima digestiva e tratar o intestino, para poder ter neurodesenvolvimento, para poder melhorar a fala, para poder melhorar essa interação, melhorar o perfil agressivo e reduzindo gradativamente. Bom, tem alguns autistas que são não responsivos aos métodos de ensino típicos, pode responder negativamente para multidões, dificuldade em dialogar e manter uma conversa, né? Pode não gostar de toques, invadir o seu espaço, abraços, sensibilidade a ruídos altos, etiquetas em roupas, por isso todo pai tem que cortar as etiquetas, porque eles têm uma sensibilidade maior. Toda criança não gosta das etiquetas, né? Mas a criança autista tem uma sensibilidade maior. A roupa grossa, luzes, cheiros, e frequentemente ele usa a visão periférica para controlar os itens. Então, assim, vai vendo o que está acontecendo, né? Ao nível dos olhos, você vê que a criança vai acompanhando, principalmente com a visão periférica. A criança, ela tem manias alimentares, porque a maioria, isso quer dizer o quê? As crianças são muito seletivas. Tem crianças que não só aceitam um determinado tipo de alimento, ou só aceitam leite de vaca. Então, aí é um desafio, porque aí a nutricionista vai ter que trocar, porque o leite de vaca, né, não é trocar por um leite sem lactose, porque, na verdade, o que causa alergia é a caseína do leite. Então, até o pai entender que não é dar um leite sem lactose, leite diet, né? É um leite de proteína vegetal, porque, na verdade, o que ocasiona muita alergia, e não só na criança autista, todos nós temos, né, essa sensação de refluxo, empacho, aumento de gases, mal-estar, ou quando a criança começa a rolar em cima da bola, começa a segurar a barriguinha, é porque está tendo alguma alteração, principalmente ou é candidíase ou é uma alergia alimentar. História de infecção de ouvido crônicas, quando menor. Eu tenho um pai de uma criança autista que estou tratando agora, ele fala, eu já levei no otorrino, já levei em todo mundo, e o meu filho coça muito, somente a orelha direita. O que pode ser, doutora? Geralmente é fungos. Aí eu mandei o tratamento certo, a criança está melhorando. E graves problemas gastrointestinais, ou fezes soltas, mal cheirosas, volumosas, ressecadas. E é interessante, porque os pais referem tudo isso no começo, mas conforme vai melhorando a disbiose, o cheiro, né, e até a morfologia das fezes vai melhorando muito. A falta dessas características não descarta a desbiose por patógenos. Por isso, eu peço um teste que chama-se coprológico funcional, que é um exame do cocôzinho normal, né, para ver se está tendo muitas leveduras, ou qual é o tipo de patógeno que está afetando a criança autista. O que mais? Temos quais sinais que o cuidador precisa ter atenção. Então, entre 3 a 6 anos,
Observar a interação lúdica da criança com o ambiente, coisas que giram, né? O autista tem um fascínio por objeto que roda, né? E também a criança autista é interessante porque eles pegam no carrinho e eles organizam de forma sistêmica, colocam os carrinhos enfileirados, mas quando já vai melhorando, no primeiro trimestre, é interessante, o carrinho já começa a andar. A criança já não enfileira, já começa a ter uma interação melhor. Por quê? Porque estamos melhorando o neurodesenvolvimento e desinflamando a criança. Qual outro sinal que o psicopedagogo tem que prestar atenção? Pode ficar nervoso e agitado se encontrar em um móvel fora do lugar na sessão lúdica. Por isso, a criança tem que se sentir num ambiente mais confortável. Tem que se sentir como o ambiente como de casa, né? Assim, ter coisas lúdicas que ele gosta, ou às vezes pedir para os pais levarem os brinquedos que são de preferência, para que a criança consiga interagir e consiga ir melhorando cada vez mais com as terapias também. E movimentos atípicos com as mãos, como se mexessem no ar ou se fizessem rituais. Então, quais os sinais que o psicopedagogo precisa ter atenção na adolescência? Em geral, o cognitivo está bem no adolescente, porém, tem muitas alterações na prosódia. Emissões de sons da fala, acento, entonação, tem manias e isolamento. Às vezes, o psicopedagogo pensa que é um adolescente tímido. Normalmente, os adolescentes são retraídos, não gostam de contato social. Tem fixação por um determinado assunto, evitam o contato visual e tem alguns rituais de comportamento. Então, o recém-nascido, olha só, como é o desenvolvimento normal? Ele olha, aos 2 meses, principalmente, já fixa o olhar, com 3 meses tem um sorriso social, com 6 meses a criança abraça, então esse é um neurodesenvolvimento normal. Com 9 meses, a criança começa a imitar, com 1 ano a criança aponta, com 16 a 24 meses a criança fala. Então, esse neurodesenvolvimento é importante, porque a regressão dos marcos é importantíssimo para o diagnóstico precoce. Porque quando você vai no médico, às vezes demora 2, 5 anos para falar, bom, seu filho é autista. E lembre-se que com 5 anos já formou-se o cérebro, já temos uma neuroplasticidade formada, a regressão não existe. Então, não vai ter uma melhora. Lógico, se for após os 5 anos, vamos reduzir os sintomas, mas a neuroplasticidade já não dá para reverter. Então, a evolução e o prognóstico não é tão bom quanto se a criança é tratada e diagnosticada antes dos 5 anos. Então, assim, criança que não fala, criança que teve uma regressão, estava tudo bem, e o pai fala, bom, a minha criança do nada começou a parar de falar, não responde, não quer interagir, começou a brincar e enfileirar os brinquedinhos, ter muita birra, está dentro do espectro autista. Porque às vezes a palavra autismo é um pouco assustadora, mas se eu falo, a sua criança está dentro do espectro, estar dentro do espectro não é um diagnóstico definitivo e não deveria ser algo assustador, é algo que tem que ser tratado. Tá? Então, como diagnosticar o autismo? Né, temos o DSM-5, que é um diagnóstico principal, né? E aí vamos ver e vamos analisar principalmente o distúrbio do comportamento, ou comunicação, ou comportamento estereotípico, ou da interação social. Então, assim, aí aplicamos todo esse teste do DSM-5 para ver se tem o desordem do espectro autista, e aí tem que preencher os critérios A, B, C e D, para ver se realmente a criança está dentro do autismo, e depois para fazer o acompanhamento, é o que eu falei aqui para vocês, aqui eu trouxe formulário, né, o ATEC, tá? Que é o que aplicamos trimestralmente, e quando a criança é um pouquinho mais grande, temos o MCHAT. Causas do espectro autista. Quais são as causas? Isso é importante, porque normalmente nesse iceberg de tanta alteração, a gente somente vê a parte daqui em cima, as causas. Vamos tratando somente as alterações do comportamento, mas as alterações biológicas não são enxergadas, que é a parte genética e a parte ambiental. Então, como podemos lembrar, o autista
tipo 1 é o genético, atraso do desenvolvimento, geralmente afeta mais os meninos do que as meninas. E do tipo 2 é regressivo, também afeta mais meninos do que meninas, 5-1, tá? E vamos analisar as principais causas. Aqui eu coloquei quais são as doenças relacionadas com autismo 1, autismo 2, né? Temos as doenças genéticas, metabólicas, encefalopatia genéticas, pode ser herpes, rubiola. Por isso, no exame, eu peço todos esses para ver se não tem a ver com o nascimento, né? Porque todos esses são vírus e são contraídos durante o parto ou durante o nascimento. Rubiola, herpes, citomegalovírus. Aí eu peço IgG e IgM para poder diagnosticar através do sangue. E o autista tipo 2, que é o regressivo, temos fungos, antibióticos. O excesso de fungos pode ser por excesso de antibiótico que mata a microbiota intestinal e dá uma desbiose. Encefalopatia infecciosa por rubiola, herpes, citomegalovírus ou alergias alimentares. Por isso, sempre vamos bater na tecla com os alimentos que mais inflamam, que são o glúten. O glúten está presente na farinha, na cevada, no trigo e na aveia, por ter contaminação cruzada. A caseína, por isso não é indicar para o paciente tomar leite, ou leite ninho sem lactose, ou leite sem lactose, não, porque a caseína é a proteína que dá alergia. E os fenóis, né? Tem alguns tipos de fenóis, até o tomate. Por isso é importante para diagnosticar exatamente qual é o alergênico que está afetando e dando muita desbiose na criança autista, é fazer o teste das alergias alimentares de 216 alimentos. Não adianta fazer um teste pobre para ver quais são as alergias, porque devemos tratar a base. Devemos ver quais parasitas está afetando. Muitas vezes, um parasita demora para desparasitar. Tem parasitas que não são eliminados com mebendazol ou com anita. Tem parasitas que são eliminados depois de 6 meses a 1 ano, né, com algumas tinturas, porque tem parasitas que ficam ou no fígado, ou no pâncreas, ou na tireoide, ou no cérebro, e não são eliminados através dos antiparasitários normais. E a desbiose intestinal, que já falamos bastante no começo, neuroinflamação subclínica, que são os sinais e sintomas que temos. Então, outras causas. Temos os erros inatos do metabolismo, né? Como vamos diagnosticar? Através dos ácidos orgânicos urinários, que nada mais é um teste urinário. Eu gosto de pedir para fazer do Great Plains, que é feito nos Estados Unidos, e com isso vemos quais são as substâncias que estão dando muita toxicidade, originando toxicidade, analisar perfeitamente cada criança, cada paciente que está dentro do espectro para tratar da maneira certa. Inclusive, tem um teste do DNA, testes genéticos que a gente vai fazendo para poder entender. Muitas vezes, né, aprendemos que é bom a metilcobalamina, é bom o ácido fólico, que é o metilfolato, o jeito absorvível das vitaminas, porém, a criança, no teste genético, é diagnosticada que ela absorve a quantidade mínima. Então, eu vou fazer o quê? Passar o mínimo possível, porque se eu passo uma dose alta de uma B12, de uma metilcobalamina, ela pode chegar a ter uma toxicidade. Então, por isso é importante fazer os testes genéticos para individualizar e fazer o melhor tratamento para cada paciente. Porque cada ser humano, cada um é diferente. Bom, aqui os erros inatos, né, que são pedidos através do teste dos ácidos orgânicos urinários. E a pesquisa genética, quando fazer? Autismo 1, com traços sindrômicos que não respondem ao tratamento biomédico. Aí pedimos o quê? O cariótipo, o PCR para a pesquisa do X frágil, né? Menos de 1% tem alguma alteração cerebral, alteração cognitiva. Pesquisa de CMV, microdeleções do DNA, pesquisa do exoma e pesquisa do genoma, que são os testes genéticos que falei anteriormente. Atenção no diagnóstico genético. O diagnóstico genético, muitos pais perdem a esperança no tratamento do autismo, mas é importante frisar que, mesmo sendo genético, a criança ou o adulto ou adolescente tem melhora sim. E quais são as causas? Vamos lá. As principais causas: agrotóxicos, os peixes, que têm bastante mercúrio, a suscetibilidade genética, temos
intoxicações maternas, excesso de remédios, antibióticos, infecções urinárias da mãe ou outras toxinas placentárias. O uso do acetaminofén, que é o paracetamol, né? Ele afeta e enfraquece muito o sistema imune, inflamação subclínica que dá acúmulo de toxinas, tá? Quais são as causas principais? Os alimentos alergênicos, por isso é importante fazer o teste das alergias. Infecções de repetição. A criança, geralmente, o PANS, que foi o caso mais grave que falei no começo para vocês, que tratei e agora já entrou em remissão a criança, nada mais é que uma série de infecções respiratórias de repetição. Ele usou e abusou de prednisona, do corticoide. O corticoide também aumenta o risco de autismo, e aí entrou no PANS, que é uma doença autoimune que ocasiona, né, e a criança entra no autismo, mas dá para reverter se for tratado oportunamente. E o uso de antibiótico. Temos uma prescrição muito alta e temos o uso e abuso de antibióticos no Mato Grosso do Sul está sendo muito grande. Então, devemos ter muito cuidado nisso, porque a criança, ela não foi feita para tomar tanto antibiótico. Devemos realmente analisar como pediatra. Será que seu filho precisa de tanto antibiótico? Será que não é somente uma infecção viral? Então, um dos tratamentos é conscientizar os pais para entender que o uso e abuso dos antibióticos não é o tratamento certo. Porque uma gripe, que é por vírus, ou uma diarreia, que geralmente até os 2 anos de idade, é pelo rotavírus, ou rinite, não precisa antibiótico, né? Só determinados casos que a criança precisa de antibiótico. Então, vamos negociar, conversar bem com os pediatras, fazer exames e tentar acalmar os pais, ter essa conscientização, porque a maioria dos pais ficam desesperados, não só pais de autistas, qualquer pai fica desesperado. Meu filho está com febre, meu filho precisa de antibiótico. Não, meu filho vai morrer se ele não fizer tal tratamento. Não, calma. A febre é um mecanismo de defesa, né, do organismo. Sim, tem que usar qual remédio? Dipirona, de preferência, para não usar tanto paracetamol. E segundo, fazer exames para ver qual é a evolução. A maioria das crianças menores de 2 anos de idade geralmente tem muitas infecções virais, até aquelas alergias, aquelas rash cutâneo, né, e tudo mais, é infecção viral. Não necessariamente sempre precisa de antibiótico. Então, vamos ter que, né, educar bem os pais, não só das crianças autistas, mas sim todos os pais para não abusar dos antibióticos, né? E tudo isso leva a uma inflamação intestinal, piora da intoxicação e início da reação autoimune. Temos doenças virais e bacterianas, alimentação e intoxicação ambiental. Tudo isso gera um esgotamento do sistema de neuroinflamação crônica e gera o que a gente chama de autismo, né? Então, temos os múltiplos impactos do autismo, que é uma doença sistêmica, imune, né? Porque a criança que usa tanto corticoide, quando é muito bebezinho, tem rinite, corticoide, tem corticoide, tem coisa. Os pesticidas. Temos a diabetes materna, obesidade também aumenta, porque aumenta o risco de prematuridade. 20% das crianças que são prematuras estão dentro do espectro autista. Tem um estudo científico falando ao respeito, uma revisão sistemática. Neuroinflamação. O autismo tipo 2, né? Então, a neuroinflamação por mercúrio, alumínio, agrotóxicos e tudo mais, ela gera inflamação e leva, né, ao autismo tipo 2, que tem como, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, temos como entrar em remissão, né? Então, aqui, tipo 1 e tipo 2, ó, um está relacionado com o outro. O genético também vai ter uma alteração gastrointestinal, o paciente vai ter uma alteração neurológica, imunodeficiência e alteração metabólica. Geralmente, essas crianças, como tem a alteração do metabolismo e tem muita seletividade alimentar, pelo menos 20 a 30% torna-se obesos. São crianças obesas, por isso o tratamento oportuno, né, para poder entrar com as terapias alimentares, é importante evitar a obesidade, porque a obesidade pode levar a outras alterações, pressão alta, diabetes infantil ou no adolescente,
né? Ou um adulto que tem problemas cardíacos e tudo mais, porque não foi diagnosticado oportunamente quando era criança, né? Então, aqui, o que acontece com a criança autista? Tem um emaranhamento de tudo. Os genes, mitocondrial, metabólico, neurológico, gastrointestinal, estresse oxidativo, né? Tudo isso dá um emaranhamento neuronal que é nisto que vamos ter que tratar. Que não adianta, vou levar na fono, em tal, se não tratamos antes, não melhoramos a desbiose para poder realmente, tá dando um resultado bom, né? Esse daqui eu postei na semana passada, eu expliquei nos meus stories, falando que o que a gente vê é tudo que está aqui em cima. Distúrbios da linguagem, autismo, TDAH, alergia e distúrbios do aprendizado. Mas quais são as causas? Inflamação, toxinas. Olha a raiz dos problemas. Uma digestão pobre, problema genético, traumas, né? Se teve algum problema na gestação, algum problema durante a gravidez. Então, tudo isso é importante analisar. Deficiências nutricionais, por isso é importante fazer os exames também, né? Mas antes de fazer tanto exame, é bom ir desinflamando. Por quê? Porque aí vai ter uma melhora da linguagem, melhora das alergias, né? O intestino vai ficar menos irritável, o aprendizado vai ficar melhor, até porque vamos trabalhar na fadiga crônica, que a criança autista tem bastante, e aí após 2 a 5 anos, a criança entra em remissão, e basicamente uma criança que vive e convive normalmente, tá? Então, dúvidas comuns dos pais. Por que o meu filho acorda durante a noite? Pode ser refluxo, pode ser fenóis, né? Você vê que as crianças têm bastante olheiras, rir em momentos inapropriados, né? É o que leva a tudo isso, tá? Quando acorda, assim, de repente, pode ser... Não sabemos, né? Mas pode ter uma alergia à banana, maçã, uva, cores artificiais, tomate, amendoim, laranja e chocolate. Por isso, repito, a importância de fazer o teste das alergias dos 216 alimentos, tá? Porque muitas crianças autistas têm alergia aos fenóis. E as convulsões, tem algumas crianças, né, que têm convulsão, então tem que ir no neuro, fazer um eletroencefalograma de 24 horas, e uma vez a razão médica foi resolvida, você pode ter um problema de comportamento persistente, onde eles estão condicionados a ficar até tarde. Você pode ter que treinar esse comportamento. Então, tratamos a base, né, mas aí entra a terapia, entra a fono, né, para poder melhorar o comportamento. Por isso, estamos batendo na tecla, né, nesse mês de conscientização do autismo, conjuntamente com a Sofia, que o tratamento interdisciplinar é o que leva ao sucesso. Então, não só da criança autista, quem tem TDAH, quem tem um atraso da fala, adultos que têm Alzheimer, Parkinson, porque o neurodesenvolvimento não é diferente. Todas as doenças neurológicas e neurodegenerativas começam sendo inflamadas, começam tendo uma alteração, uma neuroinflamação. Então, por que o meu filho não fala? Né, os pais perguntam para você. Então, a alteração da comunicação, e muitos pais não aceitam, porém devemos bater na tecla, que a dieta sem glúten, sem caseína e sem soja ajuda bastante a poder melhorar a fala. O ômega, né? Mas lembre-se que primeiro devemos tratar a desbiose, tratar a neuroinflamação, para poder introduzir com alguns suplementos, conforme o que cada paciente precisa e no momento certo. Por que meu filho não segue as instruções? As crianças com TEA não aprendem através da assimilação como crianças não têm. Então, eles têm que ser ensinados todos os passo a passo como em um processo, até que eles consigam. Por isso que cada criança está tendo um terapeuta especializado, né? Nas escolas tem esse direito para poder ensinar e ter que se reinventar com algumas técnicas, porque cada criança é um mundo. Cada criança vai aprender de um jeito diferente, numa etapa diferente, a tarefinha que devem cumprir. Por que meu filho é fascinado com água? Olha só. A água é uma experiência sensorial total para as crianças com TEA. Então, eles ficam felizes em nadar. Só que lembrando que a piscina tem que ser ozonizada, porque o cloro é neurotóxico, tá? Porque meu filho não sente dor, o que é quente e frio. Falei anteriormente, né, que da criança com PANS. Então, assim, quando não estão na dieta sem glúten, sem lactose,
eles não sentem dor e não sentem até a temperatura, quente ou fria, porque o glúten e a caseína, eles inflamam e eles agem como opioides no seu corpo e disfarçam a dor. Colocar a criança na dieta sem glúten, sem lactose, resolve esse problema. E efetivamente, a criança que teve PANS foi super imediato. Ela começou a sentir dor. Porque não é todo mundo que não sente dor. Tem outras crianças que sentem sim. Lógico, o umbral da dor é um pouco menor, né, em algumas crianças. Por que não posso usar no meu filho camisas normais e calças com etiquetas? Eles têm uma hipersensibilidade, têm uma alteração da integração social. Por isso é importante orientar. Comprar roupas de tecido macio e remover as etiquetas. Por que meu filho pressiona a sua cabeça em meu estômago ou no meu peito? Isso é bem comum. Então, aí devemos fazer os exames IgG e IgE para ver quais são as alergias alimentares e remover os alimentos agressores. Sem antes tratar, né? Não podemos esquecer de tratar a desbiose, de tratar a cândida, porque a criança autista ela tem um risco de ter fungos. A candidíase é muito alta. Por que meu filho fica olhando para o espaço e não responde por um minuto? Pode ser uma epilepsia de ausência, tá? É conhecida como uma convulsão pequena. Então, é importante orientar, né, para procurar um neuro, fazer um eletrocardiograma de 24 horas, não medicado, para descobrir se o seu filho está tendo convulsões. E, bom, falei bastante já da desbiose, né, os sintomas gastrointestinais. 80% das crianças autistas têm constipação, cólica, diarreia e fezes anormais, tá? Qual outro sintoma temos? Gases, diarreia, constipação, dor abdominal, como vocês podem ver nesse estudo. Os sintomas são diretamente proporcionais à severidade. Então, enquanto mais severo é o autismo, piora os sintomas intestinais. A desbiose intestinal. Olha só porque eu bato muito na tecla da desbiose. Porque a criança que tem tanta bactéria, ela vai ter riso sem motivo, assaduras, vício em doces, irritabilidade, hiperatividade, agressividade, e é desconectada. Ela tem um isolamento social, né? Então, olha a importância de tratar primeiro a desbiose, tá? Aí, quais são as alterações? Pai, mãe que estão nos escutando, pai de plantão, estomatite, esofagite, falta de enzima, infecções, hiperpermeabilidade, alteração da motilidade, colite, doença inflamatória intestinal do autismo, tá? Como se manifesta? Crise de choro, irritabilidade antes de evacuar, hiperatividade, déficit de atenção. A maioria das crianças autistas tem desbiose e é isso que a gente tem que tratar constantemente. Olha só, qual é a postura do abdômen? Qual é, né, a postura quando a criança tem alguma alteração, tem uma desbiose? O pai que está preocupado em saber como pode, né? Então, só para você... Aline, só um minutinho, só para te parear do tempo, a gente está entrando nos 10 últimos minutos, tá? Vamos lá, então. Acho que falei bastante. Vocês querem entrar nas perguntas? Eu acho que você pode dar uma olhadinha, porque foram poucas perguntas, basicamente com assuntos bem parecidos. Tá. Talvez você consiga responder rápido. Faltam muitos slides? Como que tá? Falta. Eu posso focar, então, agora no tratamento, né? Já. Isso. O que a gente pode fazer também, Aline, é a gente ver essas perguntas e aí você me responder, a gente disponibilizar para o pessoal através da plataforma, se você autorizar essa apresentação e a resposta das perguntas. A gente pode enviar junto com um certificado para eles. Pode ser. Tá? Fica a seu critério, ver como você quer tocar. Tá. A base do tratamento, né, do autismo é melhorar a saúde da criança, dietas, remoção de toxina, melhorar o sono através da melatonina, mas melatonina não é bom para toda criança autista. Então, devemos ver se realmente a criança vai responder ou a melatonina, ou algum óleo essencial, ou algum fitoterápico que vai ajudar. Mas lembrando que o que altera muito a qualidade do sono é a dieta, é tudo o que acontece à noite, né? Tratar a desbiose intestinal, inclusive, ofertar muita água à noite para a criança não é bom, nem para criança, nem para adulto, né? Modular o comportamento. Temos remédios psiquiátricos, nutracêuticos, anti-inflamatórios, metilação e detoxificação. E para melhorar a estimulação neurológica, terapias e neuroestimulação, tá? Então, a nutrição
vai ser uma das bases fundamentais, que é reduzir a carga tóxica, digestão de nutrientes, equilíbrio da flora intestinal e redução da inflamação intestinal. Então, através da nutrição, vamos dar o suporte nutricional, suporte imunológico. Eu encaminho para uma nutricionista, né, que é especialista na dietoterapia do autista, e gradativamente vai trabalhando, né, na aceitação, na melhora da... Porque a criança, ela não aceita todo tipo de alimentação e tudo mais. Então, conjuntamente com a fono, vai fazendo uma terapia nutricional para poder melhorar todas essas alterações que a criança tem e a dificuldade. Não é fácil, né? Porque é um desafio. Cada criança vai no seu tempo, cada criança tem um nível de aceitação e cada criança, uma melhora um pouco mais rápido, outra não. Porque vamos respeitando a individualidade. Cada paciente é um caso. Então, assim, olha só a importância da dietoterapia. Melhora a disfunção motora oral, problemas de integração, deficiências nutricionais que têm que ser corrigidas, melhora as reações alérgicas, má digestão, formação de peptídeos, inflamação e a carga tóxica, melhorando assim a disbiose, né? Como tratar a disbiose? Remover os pesticidas, alergênicos, fungos, vermes e bactérias. O segundo passo é recolocar ácido clorídrico, enzimas, alimentação saudável. Esse é um ponto importantíssimo. Primeiro tratar, remover, né? E depois recolocamos. Se alguém me falar qual é o segundo principal ponto para ser tratado, a enzima digestiva. Não deixo de prescrever para os pacientes autistas e não autistas, né? Terceiro, reinocular e reparar. Aí entramos com probióticos, reparar com ômega, quercetina, glutamina, tudo depende, até com ozonioterapia. E como tratar a disbiose? Remover e reeducar, né, os alergênicos, metais, temos vários tratamentos na clínica. A nutricionista vai fazer a dieta, abordar a toxicidade, retirar os contaminantes, né? Filtrar a água, porque a água tem que ser água sem cloro, uma água alcalina, tem alguns filtros que eu gosto de indicar, que é o da Saúde e Vida. Ozonioterapia ajuda bastante, porque inibe o crescimento fúngico, ele estimula a produção de EL2 e TNF-alfa, quer dizer, vai reduzir bastante a neuroinflamação e aumenta as enzimas antioxidantes. A ozonioterapia, ela tem uma ação germicida, melhora a oferta de oxigênio nos tecidos e tem uma ação imunomoduladora. No autismo, ela vai ajudar como? A melhorar as citocinas pró-inflamatórias, a reduzir a inflamação gastrointestinal, a melhorar o estresse oxidativo, melhorar a imunidade e detoxificar. O projeto Nocaute é um deles, que é 40 dias de ozonioterapia, né? Ajuda bastante. Intoxicação por metais pesados, principalmente o alumínio e mercúrio, mas tem outros metais que também tem que ser eliminado, tá? Porque devemos eliminar todos os elementos que intoxicam a criança ou o adulto. Então, aqui temos exemplos de onde vamos encontrar e como evitar, né, os metais pesados, para quem nunca escutou. Os metais, como diagnosticar? Metais dosados nas fezes, pode ser na urina, pode ser no cabelo, né? Antigamente se usava muito mineralograma no cabelo. E dá para usar, tem um exame agora, que é o OligoScan. Ele é bom também, ajuda bastante, tá? O OligoScan, né, ele ajuda e sai um laudo que é feito nos Estados Unidos para saber quais metais a criança ou o adulto tem, sendo autista ou não. E após 6 meses de detoxificar, repetimos o OligoScan para poder demonstrar e comprovar que os metais estão sendo eliminados, tá? Mas isso tem que ser feito constantemente, né, a intoxicação, porque constantemente estamos intoxicados, ou pode ter uma contaminação cruzada de alimentos, ou pode ter, né, um sinnúmero de situações que prejudicam a saúde da criança, tá? Para quem não sabe como é o OligoScan, esse é o laudo, tá? Para saber quais metais, então aqui tem todos os metais, alumínio, níquel, mercúrio, todos eles, aí vamos tratando conforme a necessidade. A metil B12, ela vai ajudar na reparação dos nervos, melhora a função dos nervos, aumenta a resistência à apoptose, aumenta a formação dos axônios, melhora a neuroinflamação, tá?
Metilcobalamina, só aqui para mostrar para vocês, né, como o sistema nervoso alterado melhora com a metilcobalamina. Metilcobalamina por quê? Porque é a forma que é absorvível e a forma funcional da B12, tá? 70 a 75% das crianças que não têm a B12, 70 a 75% das crianças melhora a comunicação, a atenção, então melhora o neurodesenvolvimento em si, melhora a linguagem, a interação com outras crianças e a concentração também, tá? A experiência do Dr. Neubrander, que eu conheci lá nos Estados Unidos, ele fala muito da suplementação adequada da metil B12, tá? Aqui está, quando a gente se encontrou com o cientista Neubrander, né, ele falou muito, é uma palestra sensacional. E temos o que a mais? A câmara hiperbárica, o RIAC, terapia celular com macrófagos autólogos. Outra coisa que funciona muito é o neurofeedback, né? E aqui eu tenho somente um resumo de cada um deles, Sofia. Eu acredito que aqui já podemos finalizar. Muito obrigada, Aline. Olha, eu vou te passar as perguntas, né? As pessoas não querem que você termine, mas nós precisamos dar espaço aos outros palestrantes, né? Seguirmos a nossa programação. Nada impede da gente fazer um outro evento só com você, né? A gente está aí aberto para isso. Vou avisar a todos que, devido ao problema que a gente teve com o nosso domínio do site, que foi hackeado, a gravação vai cair agora, então todo mundo precisa sair e entrar de novo. Nós vamos entrar com o nosso próximo participante agora, né, daqui a pouquinho. E, assim, Aline, queria te agradecer demais pela sua disponibilidade. Eu sei como sua agenda é corrida, né, como o seu dia é difícil, né, de conseguir uma brechinha. Muito obrigada mesmo. Muito né? obrigada. Fico muito feliz pela sua disponibilidade. E aí tem várias perguntas bem interessantes. Eu vou te encaminhar. Por favor, você me responde depois, que eu vou publicar tanto no Instagram aqui, e aí você também pode publicar no seu, né? A gente compartilhar essas informações. Compartilhar nos